Alguns meses atrás a gente estive em Lisboa e eu encontrei o Thiago lá e ele falou comigo: será que faz sentido fazer um evento do Tua Caveira no Brasil? Eu falei: faz, mas eu não imaginei que seria tão legal assim. Então, superou nossas expectativas, né? Que tempo bom. Eu queria contar um pouco sobre essa viagem que eu fiz para Portugal. Em setembro do ano passado eu fiz uma viagem para a Europa. Eu tinha um compromisso em Porto e depois eu emendei a viagem com um passeio em Portugal e na Espanha e passei em Roma também. Só que, como o compromisso começava na terça-feira, eu resolvi chegar na segunda, porque o Thiago tinha falado: tem de vir a Lisboa, e eu não recusei o convite. Cheguei um dia mais cedo. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar perto de casa, né? Eu gosto muito de... Eu sou uma pessoa que, se eu viajo para um lugar muito diferente, rapidamente eu começo a ficar incomodado. E bom, eu cheguei num país que era muito estranho estar em Portugal, porque estava tudo escrito em português, mas por algum motivo, lembrei o motivo, eu fui no banheiro. Na saída do aeroporto, eu que tinha vindo no avião do Brasil, que vim com uma multidão de brasileiros, do nada, enrolei um pouco lá dentro, e quando eu saí com um bando de tcheco, né? Então, não tinha como eu me sentir mais longe de casa possível, né? E eu resolvi, então, pegar um Uber. Eu estava em dúvida se eu pegava um táxi ou um Uber. Custei para achar o lugar. Eu estava me sentindo bem deslocado ali. E eu chamei o Uber. Demorou muito tempo para chegar. O trânsito ali no aeroporto estava intenso. E eu tenho o costume de sempre olhar o perfil do motorista para ter certeza que eu não vou ser assaltado ou algo do tipo. Ainda mais na Europa, né? Tô muito longe de casa. E quando eu fui ver, para minha surpresa, o Uber estava escrito lá: de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu falei: cara, mais perto de casa impossível. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E o Uber chegou. Eu entrei no carro. Eu entrei no banco de trás. Ele virou para mim e falou assim: não, vem no banco da frente. Vamos conversar. Eu falei: vamos. Estranhei. Sentei no banco do lado dele. E ele falou: o que te traz a Portugal? O que te traz a Lisboa? Eu falei: não, eu vim conhecer um amigo pastor. Aí ele falou para mim: eu também tenho muitos amigos pastores. Aí eu fiquei: que legal, né? Além de ser de BH, ainda é crente, né? Um irmão. E ele começou a falar dos pastores que ele conhecia, que eram da seita satânica dele. Eu não entendi muito. Não sei, né? Acho que é um outro tipo de dualismo que a gente não está familiarizado. Mas ele começou a contar, né? De como que... ele começou a descrever, basicamente, a seita que ele fazia parte. Não sei exatamente se era uma seita, se eu posso chamar de seita, se eu chamo de religião, sei lá o que era. Eu sei que era satânico, era diabólico. Ele veio conversando comigo. Nossa, eu ia estar muito mais feliz se fosse um assaltante, sabe? Tipo assim, eu estava muito incômodo, sabe? Ele começava a falar muita coisa ruim. Ele falava muita coisa ruim. E eu, tipo assim, meu Deus do céu, que vontade de não estar aqui, né? E ele começou a descrever as amizades pessoais que ele tinha com demônios e todos os rituais que ele fazia e todas as coisas mais macabras possíveis. Mas eu vou te contar que a parte mais diabólica da conversa não foi essa. A parte mais diabólica foi quando ele começou a contar o quanto que ele não gostava de Lisboa. Ele começou a falar e a maldizer cada esquina possível de Lisboa que a gente ia passando. Sinceramente, eu estava muito empolgado para a viagem, mas aquela conversa me murchou. Eu fiquei assim: meu Deus, o que eu vim fazer em Lisboa? Pode algo bom vir de Lisboa? Não sei. E ele virava para mim e falava: tá vendo aquele grupo maconheiro ali? Só tem isso em Lisboa. Tá vendo aquele prédio ali? É disso daqui para mais feio. Não tem nada. Ele foi falando assim, só reclamando. E eu tentando emendar a conversa. Eu sou bom de conversar com o Uber, mas com aquele estava muito difícil.
E eu fui tentando conversar com ele, e eu estava ao mesmo tempo orando ali. E aí ele fez alguma pergunta. Ele fez alguma pergunta que providencialmente eu entendi errado. Eu entendi ele perguntando algo do tipo: e aí, como é que está o seu olhar, né, em relação a Lisboa? Eu juro que eu entendi isso, eu não sei porquê, eu acho que foi providencial mesmo. Porque a pergunta, na verdade, era: o que você acha da IA? Ele estava falando sobre inteligência artificial. Mudou de assunto, né? Era menos diabólico, né? Mas enfim, depende, né? Não sei se é o chip da besta. Mas eu assumi que ele tinha me perguntado como eu estava enxergando Lisboa, o que eu havia gostado de Lisboa até então, apesar de que a viagem até então, do que eu tinha visto, era o aeroporto e o trajeto até o bairro que eu estava indo, que eu não conhecia. Porque eu descobri que tinha uma livraria bem antiga lá, talvez a mais antiga do mundo, né? E eu estava indo para lá, antes de encontrar o Tiago. E eu comecei a falar: cara, a vegetação daqui é maravilhosa. Sabe, essa vegetação mediterrânea aqui, tudo rasteiro, né? Que paisagem bonita. Eu comecei a falar dos azulejos. Meu Deus do céu, que azulejos bonitos. Eu comecei a descrever as tipografias que tinham nas placas das casas. E, gente, só tinha fonte bonita. Só tinha fonte bonita. Uma baita escolha de design para tudo que tinha ali, né? O clima era agradável. Eu gostava da música portuguesa. Eu comecei a descrever as coisas boas que eu vi, que eu já estava vendo ali, naquele lugar que eu mal havia acabado de chegar. E aquele motorista, ele resmungou alguma coisa, não tinha gostado muito do que eu falei. E ele continuou a viagem, né? E, bom, eu desci em algum lugar qualquer, eu pedi para descer antes. Eu não quis terminar a viagem. Faltavam uns 2 quarteirões só, mas eu conheci o Chiado, né? Um dos bairros mais bonitos ali, né? Comi um pastel de nata por excelência. Depois eu fui para a igreja da Lapa, conversei um tempo com o Tiago, conheci o Caleb, filho dele. O Tiago, Caleb 10 anos. Depois o Tiago me levou para uma igreja católica, onde a gente exorcizou os demônios que o Uber tinha me deixado. E foi assim que eu fui assombrado em Portugal por um demônio mineiro. E, bom, eu sei que quando eu conto essa história, parece muito distante a ideia de a gente estar tão ranzinza como esse Uber estava, né? Inclusive, isso é uma coisa interessante da conversa que ele falou. Eu falei com ele: cara, se você não gosta de Lisboa, por que você não volta? Por que você não vai embora? Aí ele falou: não dá, eu fiz um pacto. Se eu voltar para o Brasil, vão me matar. Eu não sei se ele estava falando que o demônio ia matar ou se os ajudantes humanos do demônio iam matar ele. Mas ele tinha um pacto. Mas ele estava num estado, gente, ali, que era um estado de prisão. E a prisão dele não era Lisboa. A prisão dele também não era nem o pacto. A prisão dele é uma prisão que todos nós estamos sujeitos. Ele estava preso na raiva. E hoje eu queria falar sobre raiva. Hoje eu queria falar sobre raiva. E eu sei que a raiva pode parecer tipo um assunto de gabinete, né? Algumas pessoas têm problema com raiva, outras não. Mas não é desse tipo de raiva que eu quero falar. É muito fácil você identificar a raiva quando ela é uma emoção. Você fica vermelho o rosto, né? Você sabe que você está com raiva. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma raiva que ela é difícil de perceber porque ela já virou seu estilo de vida. É um limbo que você entra. É um limbo que você acessa. E, bom, é o pior lugar para se estar. Muito pior que aquele inferno lisboense ali, daquele Uber. Vamos orar? Eu vou ler Jonas 4, então, se vocês puderem abrir aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esses dias aqui de celebração, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. E eu te peço, Pai, sonda os corações nessa noite. Me impeça de falar qualquer coisa aqui que seja minha retórica, mas que o Senhor comunique aos corações. Que o Senhor identifique, Deus. Ajude as pessoas aqui a perceberem em si mesmas, Deus, essa raiva que é proveniente de uma separação de Ti.
E que o Senhor apazigue o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Jonas 4. Vocês conhecem bem a história de Jonas. Eu não vou me delongar muito aqui não. Porque, basicamente, Jonas ele é enviado para pregar em Nínive. E assim, eu não sei se você sabe, mas Nínive era a cidade mais depravada possível daquela época, né? Nínive era o lugar mais imoral, era o lugar mais violento possível para habitar. Era, talvez um dos lugares mais ricos também. E Nínive era terrível. Era um equivalente ali à Babilônia, né? E Jonas, ele fica assim, não, eu não vou para Nínive. Qual era o motivo? Esse povo merece morrer. Esse povo que se exploda. Eu não quero saber desse povo. E ele foge. Ele foge para Tarsis. Inclusive, agora parando para pensar, essa viagem que eu fiz para Portugal tinha muito a ver com Jonas. Porque na Espanha eu vi Tarsis da janela do lugar onde eu fiquei. E em Roma eu fui numa catacumba e lá era cheia de pinturas de Jonas, né? Bom, isso é papo para outra hora. Mas Jonas, ele foge de Deus, ele foge da missão, mas Deus providencialmente realinha ele no caminho certo. Ele vai para Nínive, ele prega a mensagem, o povo inteiro se arrepende, o povo inteiro se prostra diante do Deus verdadeiro, a cidade mais pervertida do mundo, todo mundo se prostrando diante de Deus. E isso não deveria ser um motivo de maior alegria para um pregador? Isso não deveria ser um motivo de maior festa para alguém que está anunciando a mensagem que pode salvar? Mas vamos ver qual é a resposta de Jonas. Capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Senhor, agora tira minha vida, pois para mim melhor é morrer do que viver. Essa é uma resposta muito estranha para dar para uma situação dessa. É uma resposta muito estranha para se dar. Jonas está profundamente enfurecido com o fato de que a cidade mais perversa do mundo havia inteiramente se dobrado diante de Deus. Inteiramente se dobrado diante de Deus, vestido de pano de saco, e Deus havia se arrependido de castigar aquele povo. Jonas fica com raiva. É muito interessante como que rapidamente essa raiva de Jonas, ela se converte em um outro desejo. Ele vai falar o quê? Senhor, tira minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. A pessoa que tem raiva, ela deseja uma espécie de suicídio. Aquele que tem raiva quer o suicídio. Ele quer o suicídio. Mas ele não quer o suicídio à toa. Na verdade, o que aquela pessoa quer é que tudo se exploda. Aquela pessoa quer que todo mundo morra. Mas como ele não consegue fazer isso, como ele não consegue matar todo mundo, como ele não consegue ser um genocida, ele se torna um suicida. Então ele quer acabar com ele mesmo. A raiva nos provoca isso. A raiva nos provoca essa vontade de morrer. E muitas vezes essa vontade de morte aqui não é necessariamente uma ideação suicida, por assim dizer. Às vezes essa vontade de morte é simplesmente um caminhar para a escuridão. É se dobrar, como Nabucodonosor se tornou uma besta, e caminhar rumo às trevas.
Deus sempre nos chama para a sua maravilhosa luz. Mas o coração de Jonas foi para o caminho oposto. Jonas já tinha ido para o caminho oposto uma vez, ele tinha ido para Tarsis em vez de para Nínive. Mas agora ele é chamado à luz e ele está indo em direção às trevas. Ele está se dobrando e se tornando aquele mal que Nabucodonosor também se tornou. E nós também nos tornamos. A gente entra nesse limbo. Esse limbo da nossa raiva. Que tudo se exploda. Que tudo se exploda. Mas a verdade é que esse desejo de tudo explodir, ele é consequência de um desejo ainda anterior. Nós temos esse desejo genocida de acabar com tudo, mas como a gente não consegue fazer isso, ele se transforma num desejo suicida de acabar com a sua própria vida, ou pelo menos de se enfiar num buraco e nunca mais sair. Mas até mesmo esse desejo de explodir tudo vem de um desejo anterior que não pode ser saciado. A gente conhece muito bem a história de Caim e Abel. A gente sabe muito bem o que aconteceu ali. Caim e Abel ofereceram uma oferta para Deus, e Deus aceitou a oferta de Abel, ele se agradou daquela oferta, mas ele rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou enfurecido, ele ficou com raiva. Mas aí eu te pergunto, de quem que ele ficou com raiva? De quem que ele ficou com raiva? Quem que causou nele a raiva? Não foi Abel. Ele pode ter tido inveja de Abel, sim, mas o que provocou a raiva dele não foi Abel. O que provocou a raiva dele foi Deus. O que provocou a raiva de Caim foi Deus. Quem ele queria matar era Deus. Mas como ele não consegue matar Deus, então ele vai matar a primeira coisa mais parecida com Deus que apareceu no caminho dele. Ele mata a imagem de Deus. Ele mata Abel. Então, o desejo genocida que vira suicida, na verdade, ele vem antes de uma pulsão deicida. Uma vontade de matar Deus que nós temos no nosso coração. É por isso que a raiva não é um mero assunto de gabinete. A raiva é o motivo pelo qual Jesus veio para essa terra. A raiva é o grande problema do nosso coração. Nós somos, por natureza, raivosos. Nós estamos com raiva. Se a gente deixar, se a gente não cuidar, se a gente se isolar da nossa comunidade, se a gente se isolar dos nossos amigos, se a gente parar de ler a Bíblia, se a gente se afastar de Deus por um instante, o nosso caminho natural é caminhar rumo à escuridão. É caminhar rumo à escuridão. E a prova de que nós temos essa pulsão deicida no nosso coração é que na primeira oportunidade que o ser humano teve de matar de fato a Deus, ele o fez. No momento em que Deus se fez carne, ele foi lá e matou da pior forma possível. Nós temos o desejo de matar Deus no nosso coração. E aí, muitos, eu vou usar aqui, já um tema que o Ângelo vinha falando, alguns têm raiva dos judeus porque eles mataram a Jesus, Alguns têm essa pulsão antissemita no coração deles porque os judeus mataram Jesus. Meu irmão, você também quer matar Jesus. Você também quer matar a Deus. Esse é a sua pulsão natural do seu coração. Assim como o seu coração bate enquanto você está vivo, o seu coração natural, o seu coração do velho homem, ele anseia por matar Deus. Ele tem raiva de tudo. E porque ele não consegue matar a Deus, ele decide matar todas as coisas. E porque ele não consegue matar todas as coisas, ele quer se matar. Ele quer se matar, e porque ele não tem coragem de se matar, ele entra nessa escuridão e vive como um animal, como uma besta. Como uma besta. E quantos de nós não estão cheios de raiva no nosso coração? Quantos de nós não estamos nos movendo entre as igrejas, procurando um lugar perfeito que corresponda com a nossa teologia? Quantos de nós não estão procurando um grupo de amigos melhor porque a gente está cansado de todo mundo? A gente não aguenta olhar para a cara do nosso irmão. Por quê? Porque o nosso irmão tem a imagem de Deus, ele lembra demais daquele que a gente quer matar. A gente não aguenta. A gente não aguenta. A gente tem ranço de todo mundo.
A gente tem ranço de tudo e todos. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que andei com muita raiva. Eu andei com muita raiva. Eu percebi em mim, 2 anos atrás, num período muito estranho, muito sombrio da minha vida, desejos que eu não sabia identificar. Nada estava bom. Tudo estava cinza. Tudo estava sem graça. Tudo era enfadonho. Eu virei um Eclesiastes personificado. Encarnei Eclesiastes. Encarnei. Tudo é verdade debaixo do sol. Nada me agradava. Estava cansado. Até que eu fui num gabinete. E ali a raiva se tornou, sim, assunto de gabinete. Mas não a raiva como o rosto vermelho na hora da emoção. Mas esse problema do meu coração. O meu pastor virou para mim e falou: você está sentindo isso porque você quer matar Deus. Você quer matar Deus. Uma vez, sugeriram para o Chesterton. Quem aqui conhece o Chesterton? Bom senhor. Uma vez sugeriram para o Chesterton que o suicida, ele era a mesma coisa que o mártir. Fizeram essa pergunta. Ele recebia umas perguntas esquisitas de vez em quando. Mas perguntaram para ele, né? Você acha que o mártir e o suicida são iguais? Eles se igualam de alguma forma? Porque os dois se entregam. Os dois se entregam. E o Chesterton negou. E ele falou: não. Mártir e suicida são extremos opostos. Extremos opostos. Sim, ambos eles dão a sua vida. Mas um, ele dá em amor. O outro dá em ódio. Um é uma oferta de amor. E o outro é uma oferta de puro ódio. Os primeiros cristãos, eles davam as suas vidas. Alguns, inclusive, eles rejeitaram ser poupados. Porque eles desejavam na morte encontrar uma ressurreição melhor. Mártir e suicida são extremos opostos. Ambos morrem na história. Mas aquilo que os conduz a esse lugar de morte os separa totalmente. Porque o mártir, ele morre para que outras coisas possam existir. A morte do mártir é aquela de 1 João, em que nós descobrimos um amor maior. Aquele que dá a vida pelos seus amigos. Essa é a morte do mártir. O suicida morre, mas tudo morre junto na subjetividade dele. É uma forma dele declarar que ele gostaria que tudo tivesse morto junto. Aqui eu estou falando do suicídio enquanto essa raiva, tá? Eu não estou aqui querendo ser insensível quanto às questões psicológicas individuais de cada um. Estou falando do suicídio enquanto essa explosão de raiva. O mártir, ele entra na arena em amor ao mundo e às pessoas. O suicida, ele entra movido pelo ódio. E esse ódio é uma explosão. A raiva, ela é uma explosão. E Deus fala que a vingança pertence a Ele, e talvez é justamente por isso que Ele diz isso. Talvez é justamente porque a raiva é uma explosão que nós não podemos deter o poder de nos vingar. Porque a nossa raiva, ela é descontrolada. A nossa raiva, ela não tem um alvo. Ela tem um objeto, ela tem algo que a causa, algo que a provoca, sim. Mas se você tem raiva de algo, esse algo nunca vai ser o alvo da sua raiva. Preste atenção nisso. Se você tem raiva de algo, esse algo nunca vai ser o único alvo da sua raiva. A sua raiva vai explodir e vai atacar todo mundo ao seu redor. A sua raiva, ela não ataca só aquilo que a provocou. A sua raiva afeta tudo à sua volta. Toda a existência à sua volta, ela pega fogo no mesmo inferno que você está. Você convida tudo e todos a entrar nesse inferno que você decidiu entrar. Eu lembro aqui de Jean-Paul Sartre falando que o inferno são os outros. O inferno são os outros. Por que o inferno são os outros? Porque eu tenho uma vontade. Eu tenho uma vontade, eu quero poder fazer o que eu quero.
Mas de repente aparece um outro alguém que tem uma vontade diferente da minha, ele tromba comigo, e por causa desse outro alguém eu não posso fazer o que eu quero. O inferno são os outros. E aí parece que C.S. Lewis responde ele, né? E diz o seguinte: o inferno não são os outros. Na verdade, o inferno é a ausência do outro. O inferno é o lugar onde o outro não vai te incomodar. Se você quer um lugar livre dos incômodos do amor, o inferno é o seu lugar. Esse é o lugar onde você vai poder viver no seu limbozinho, no seu projeto de Nabucodonosor, como uma besta que só quer ficar retida na escuridão. No seu limbo. No seu limbo. A nossa raiva ela é claustrofóbica. Ela te aperta nesse quarto fechado. Ela estreita o seu campo de visão. Não dá para ver com clareza. A raiva ela é míope. A raiva ela é míope. Meus irmãos, não tem nada mais danoso para a produção cultural nossa do que a raiva. Não tem nada mais danoso para a nossa produção artística do que a raiva. Se é isso que te move, meu irmão, por favor, se aposente. Não faça nada. Você não vai produzir nada de bom. Não vai. Bom, como eu disse, eu andei com muita raiva. Eu andei com muita raiva e eu fui buscar o antídoto da raiva. Eu sei muito bem qual é o antídoto da raiva. Nós muito bem sabemos qual é o antídoto da raiva. É a paz. É a paz. Eu fui buscar a paz. Eu fui ler algo sobre a paz e imediatamente me saltou o versículo mais óbvio. Aquele que o Ângelo acabou de ler também. Efésios 2, onde Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Da barreira de inimizade fez de dois um só homem. Cristo é a nossa paz. Eu peguei aquele texto e eu comecei a ler. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. E era como se eu ficasse disléxico por algum momento, porque nada daquilo fazia sentido. Eu estava com raiva. Com raiva. E bom, eu às vezes tenho minha mãe como meu confessionário particular. Isso foi 2 anos atrás. 2 anos atrás eu cheguei para ela e falei: mãe, eu estou com raiva. E minha mãe é muito crente. Para usar uma linguagem mais específica, ela é muito mística, né? Ela curte umas orações místicas. E eu comentei com ela isso. Eu estou com raiva. Naquele dia à noite, eu estava só eu e ela em casa. Ela me levou até a sala, me mandou ajoelhar, me mandou abrir Efésios 2 e falou: você vai ler isso em voz alta. Nós dois vamos ler isso em voz alta. E a gente vai ler e reler até você entender isso. Nós dois ajoelhamos, eu na cadeira e ela no sofá. E a gente começou a ler o texto de Efésios 2. E no meio do caminho era só ela que estava lendo, porque eu estava em prantos. Eu estava em prantos, porque ali eu fui lembrado de algo muito importante. A paz não é algo que eu conquisto. A paz não é mérito meu. A paz é um direito que eu recebi. A paz é um direito que nós recebemos. Cristo é a nossa paz. Jesus veio para que Ele fizesse a paz. Tá? A paz não é só entre você e o seu hater. A paz não é só entre você e o cara que você não gosta. A paz é entre você e todas as coisas. A paz é para te tirar dessa ilha de ressentimento e ódio que você habita. Você já pode sair desse lugar. Você já pode sair desse lugar. Agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, ou nessa ilha, nesse limbo, enclausurados, viestes para perto da luz, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Sabe, Jonas teve raiva. Jonas teve raiva e ele explica o motivo. A gente acabou de ler. Qual é o motivo da raiva de Jonas? Porque eu sabia que você é um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Esse era o motivo da raiva de Jonas.
a maior cidade do mundo, a cidade mais depravada do mundo, prostrada diante do Senhor. Essa era a raiva de Jonas. A raiva tem péssimos motivos. Péssimos motivos. Péssimos motivos. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Não tente mudar esse mundo, não tente trazer o reino para cá baseado no seu ressentimento. Não tente achar que todas as teologias estão erradas e você está certo e por causa disso você nutre esse ódio por tudo quanto é instituição evangélica e você quer criar o seu próprio projeto e você quer criar a sua própria torre de Babel gospel. Você não traz o reino de Deus dessa forma. Bem-aventurados os pacificadores. Porque da mesma forma que Cristo é a nossa paz, agora nós devemos ser os agentes dessa paz. Agora que nós somos chamados para a luz, nós somos chamados a ser luz. Nós somos chamados a ser luz. Nós somos chamados a estender ao outro aquilo que nós recebemos de Cristo. Esse é o caminho de viver nesse reino e nesse mundo ao mesmo tempo. Que a gente vive no já, mas ainda não. Esse é o caminho. Bem-aventurados os pacificadores. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor ilumine os corações e todos aqueles que estão vivendo em escuridão, Pai. Que o Senhor os traga de volta à luz com pressa. Senhor Jesus, nos arraste de volta para a tua maravilhosa luz, como aquele cão de caça do céu que nos persegue. Por favor, Jesus, por favor, nos arraste contra a nossa vontade, contra tudo aquilo que a gente pode resistir, Senhor. Por favor, nos traz de volta rápido. Nos acorde. Nos livra do isolamento. Ainda aquele isolamento que fisicamente não seja verdade, ainda que fisicamente a gente esteja numa comunidade, mas no nosso coração a gente está profundamente distante de tudo e todos, porque a gente tem raiva no nosso coração. Eu te peço que o Senhor apazigue os corações, porque a raiva não é um mérito, não é algo que a gente merece. A raiva é um direito que nós recebemos. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Em nome de Jesus. Amém.